Meu irmão, que foi esse Inglaterra e Croácia? Puta que pariu. Simplesmente 6 gols e só golaço. Assim, gol pra mim que foi o mais normal foi o do Bellingham, que mesmo assim foi um golaço, foi uma jogadaça. E assim, a Inglaterra veio com uma proposta de jogo de intensidade e conseguiu impor esse jogo. A Croácia é um time que gosta de dar uma cadenciada, tem um meio-campo muito forte. Modric é o principal jogador e, cara, a principal característica do Modric é ser um articulador. O Modric praticamente não conseguiu aparecer no jogo. O Perisic também é um dos principais jogadores e também é um cara que tem uma característica mais de armação. E assim, o time da Inglaterra conseguiu impor essa intensidade que é tão característica do jogo do Tuchel. Se a gente lembrar do PSG, né, porque ele comandava lá, era um time extremamente intenso. E, meu irmão, você vê a diferença do nível. A Inglaterra, a maior parte dos jogadores vem da Premier League. Então, naturalmente, o nível de jogo é muito maior em relação à intensidade. E assim, cara, a entrega também dos jogadores ingleses é assim algo extraordinário, porque você viu o Harry Kane, que é o craque do time, dando carrinho num chute no final que o Gvardiol deu, o Harry Kane tava lá defendendo. Então, assim, é algo que a gente poderia aprender muito, né? Porque se a gente comparar o que a gente fez contra Marrocos e o que a Inglaterra fez contra a Croácia, é bizarro, porque parece que no Brasil os jogadores jogam com nome. Na Inglaterra, os jogadores jogam com vontade de ganhar, com garra. E tá aí o resultado. A Croácia, que, bom, a Inglaterra vingou a gente, né? Tem a vingança da própria Inglaterra contra a Croácia, mas também vingou a gente. Porque quem não mora em Marte sabe muito bem que na última Copa a gente foi eliminado pela Croácia, que é um time muito bom. Mas assim, quando o adversário coloca uma intensidade maior e não deixa a Croácia comandar o jogo, eles se complicam. E para mim esse time é até melhor do que o que jogou contra a gente em 2022. Então tá aí uma aula do que a gente deveria ter feito naquele jogo. Porque, porra, de novo, à vontade. Em 2022 a gente teve a chance de matar o jogo. Era só o nosso querido Casemiro fazer uma falta, ele não fez. A gente viu o Kane tendo uma vontade de defender muito mais do que o nosso volante e capitão, que nessa Copa também parece que tá de calça jeans. Tendo. E porra, não tem palavras pra descrever o que foi esse jogo. Kane fazendo 2 gols, tendo 2 chances de fazer o gol de pênalti, né? Porque no primeiro o goleirão acabou se adiantando e o juiz foi lá e mandou voltar. E o Kane, com muita personalidade, foi lá e bateu no mesmo canto. Aquela paradinha característica dele. O Bellingham, porra, que jogou um absurdo, jogando como um camisa 10, um meia mais avançado a maior parte do jogo. O Rashford, que é um craque no Barcelona, muitas vezes acabava sendo reserva porque o Lewandowski era o titular. Também tinha o Ferran que jogava bastante, mas assim, acho que com a saída agora do Lewandowski do Barcelona e o Rashford, caso continue no Barça, vai ter muito mais espaço e foi lá e em pouco tempo conseguiu cravar o gol dele bem no finalzinho do jogo. Acho que, se eu não me engano, lá para os 70 minutos já, o Rashford foi lá, entrou e fez. Então, assim, isso é a prova que Copa do Mundo ou você mata ou você morre. A Inglaterra deixou a Croácia chegar 2 vezes. Quase cometeu o mesmo erro que Portugal, de não matar o jogo, de não resolver. Tava se encaminhando para isso. Fez 1-0, tomou 1-1. Fez 2-0, tomou 2-2. Mas depois conseguiu simplesmente acabar com o jogo já aí para os 80 e tantos minutos. Então, assim, foi um jogo que, porra, provavelmente vão ter outros jogos, obviamente, mas
nenhum outro jogo vai chegar aos pés do que foi esse Inglaterra e Croácia, porque foi o primeiro embate de europeus. E vai ser um dos poucos confrontos onde as seleções nessa primeira fase vão ter um nível muito grande, um confronto de nível de quartas de final, semifinal, logo agora na abertura. E assim, Tuchel que foi um cara que foi muito corajoso, né? Na convocação, bateu de frente, não convocou o Cole, não convocou o Arnold, não convocou o Palmer, que são um dos melhores jogadores ingleses na atualidade. Tá mostrando que a loucura que ele fez tá funcionando, e nesse primeiro jogo funcionou muito bem. Ele teve coragem para convocar. Ele não convocou por nome, que nem algumas seleções acabam fazendo, né? Convocou por ideia de jogo. Jogadores que têm características que se complementam. E a gente viu o resultado. A gente convocou alguns jogadores por nome, e a gente viu o que aconteceu no Brasil e Marrocos. O Marrocos com muito mais vontade, com muito mais organização, e o Brasil não conseguia jogar. Então, assim, acho que a gente tem muito que aprender com essa Inglaterra do Thomas Tuchel. Enfim, deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou dessa maluquice que foi esse jogo. E, caralho, não dá pra deixar de falar o fato do goleirão da Croácia ter brigado pra ter sido um dos melhores em campo mesmo, tomando 3, 4 gols. Porque o que a Inglaterra jogou podia ter aplicado uma goleada assim, nível 7-1. Porque a Croácia foi amassada, mesmo. A Croácia não jogou mal, mas a Inglaterra jogou tão bem, mas tão bem, que foi um amasso. Espero que a Copa do Mundo dá para escolher adversário, mas é um adversário que eu não gostaria de enfrentar, em hipótese alguma. Comparando o nível do Brasil atualmente, o nível da Inglaterra, que foi demonstrado. Obviamente a gente tem jogadores como Ryan e Endrick que podem mudar tudo, mas pelo que a gente viu até agora, a Inglaterra seria um adversário muito chato para a gente enfrentar. Enfim, se você quiser investir o seu dinheiro, eu recomendo fortemente que você invista na Bitradex, porque ela é uma corretora de criptos assim como a Binance, mas tem uma ferramenta muito, muito interessante, que é uma IA que consegue fazer trades pra gente. Então, essa IA consegue fazer uma rentabilidade de 3 a 15%. Se você deixar 30 dias, rende 3% ao mês. Se você deixar 360 dias, rende 15% ao mês. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você poder abrir sua conta, e também vou deixar o link da Cash, que a Cash é uma carteira digital que você vai poder pegar o lucro que você tem na Bitradex. Você pode fazer isso mal comparando, como se fosse uma renda fixa, porque tem um prazo que você deixa e tem um valor pré-fixado de rentabilidade. E diferente da renda fixa tradicional, você consegue pegar o saldo que você teve de lucro na Bitradex e usar ou no cartão da Bitradex, ou vender as criptos, colocar na sua carteira da Cash e via Pix mandar para sua conta corrente, sua conta poupança, enfim, a conta do seu banco. Então, assim, qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários também, que eu te ajudo. E não tem por que não, pelo menos, testar. Porque, caralho, a rentabilidade é muito acima da média. Eu conheci através do Marcel, que é um PM. O cara tava quebrado, tava com seríssimos problemas financeiros. Começou a trabalhar com a Bitradex, tanto investindo quanto fazendo indicações, e ele, cara, tá quase com R$ 1 milhão na conta. Eu até queria colocar a foto que eu tirei da tela dele e dos amigos dele que me apresentaram a Bitradex, para vocês terem uma ideia. Desculpa, é loucura, é loucura. É algo assim, completamente fora da curva, e é seguro. Óbvio, você pode optar pelo caminho tradicional de tentar fazer o trade normal, mas eu não recomendo, já que tem uma ferramenta que faz isso por você e consegue assegurar uma rentabilidade extremamente absurda, acima da média de qualquer investimento normal. Enfim, é isso. Um forte abraço e valeu!